Convite para hoje à noite, às 19h30, o coquetel de confraternização. Por gentileza. Oi? Vamos ter, a pedido do vereador Clébio Secon de Chapecó, nós vamos ter um salgadinho e um chopinho também para vocês, tá? É pago por ele. O vereador de Chapecó está pagando o chopinho hoje à noite. Muito bem, vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Agora com um assunto de extrema importância que vem causando alguns constrangimentos e algumas questões familiares, inclusive, e que nós, homens, devemos prestar bem atenção nessa palestra também. Tá? A palestra é sobre a violência doméstica. Nós gostaríamos de convidar para prestigiar e presidir esta mesa dos trabalhos a vereadora Márcia Rejane Risse, do município de Palmitos, ela que vai conduzir os trabalhos dessa palestra. E eu reafirmo que eu gostaria que todos nós prestássemos bem atenção, porque é um problema que vem assolando a todos nós, não só de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro, e não tem distinção de classe social. Nós convidamos para fazer a palestra de hoje a desembargadora doutora Salete Silva Somariva, que vai falar sobre a violência doméstica. Por favor, desembargadora. Vereadora Márcia está com a senhora para dar início aos trabalhos. Boa tarde, principalmente aos meus pares, vereadores, vereadoras. Com muita alegria, quero dizer que nessa tarde nós teremos uma palestra muito importante. E junto nessa comemoração de 45 anos de UVESC, eu tenho certeza que foi muito feliz o nosso presidente Adelar, assim como o nosso superintendente, o Wilmar, e por que não dizer a nossa presidente do Fórum Permanente da Mulher, a nossa presidente Raquel, onde nós temos sempre debatido esse tema. Eu sou vereadora de 5 mandatos, sempre fiz parte da diretoria, enfim, participando sempre com a UVESC. E esse tema, desde 2006, desde que saiu a Lei Maria da Penha, nós temos grande preocupação. E não seria diferente nesse seminário, onde nós também tivemos a felicidade de poder ter esse tema, onde muitos nossos familiares, amigos e nós vereadores temos um contato direto, principalmente com as mulheres. E não porque você é homem, não porque você é vereador, eu tenho certeza que muitas famílias procuram você para aquele acalento, principalmente quando tiver que fazer a denúncia nas delegacias dos nossos municípios, geralmente é um homem que atende e ela se sente mais constrangida ainda. Esses temas que nós temos que sim debater aqui. Com muita alegria então hoje, eu quero desejar as boas-vindas então para a nossa palestrante da tarde de hoje, a doutora Salete Silva Somariva, desembargadora. Muito obrigado pela sua presença e fique à vontade. UVESC, tá? E
Quero cumprimentar, em nome do seu superintendente, da vereadora, aqui na mesa, que conduzirá, né, a palestra de agora, todas as outras pessoas e autoridades que se encontram nesse recinto. Eu diria que, na verdade, eu estou surpresa, porque eu tenho feito muitas palestras sobre violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha, sobre outros apêndices, e encontro sempre um público feminino muito grande, ávidas de ouvir, né, o que vamos falar sobre violência, sobre medidas, sobre procedimentos, e hoje eu encontro aqui um público eminentemente masculino. E, na verdade, essa surpresa não é só no sentido de que encontro aqui muito mais homens do que mulheres, mas também porque vejo como uma das coisas muito boas e que estão acontecendo, principalmente em nosso estado, que os homens estão deixando um pouquinho de lado aquele machismo que eu diria que eles não têm culpa, ou não tanta culpa, mas que isso vem arraigado desde a infância e desde o nascimento. Portanto, eu vou ter que adaptar um pouco a minha palestra, porque ela seria mais direcionada às mulheres. Mas como nós temos esse público masculino, nós temos que tentar fazer uma adaptação, né? Mas isso não será também muito difícil, porque realmente já estava dentro dos planos. Os senhores sabem ou ouvem falar, né, dessa questão grave da violência doméstica no Brasil e no mundo. Isso não é de agora, nós não podemos dizer que foi nesse século, no século passado, que a violência contra a mulher surgiu. Desde os primórdios da humanidade, ela já existia. E a mulher era sempre vista como uma coisa, como o direito romano era res, que significava coisa também. E os séculos foram passando e essa cultura foi cada vez ficando mais aprofundada. No decorrer dos anos, até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, essa cultura, ela simplesmente dominava. E agora, há uns 50 anos, 5 décadas atrás, que, na verdade, as coisas começaram a tomar novo rumo. E eu fico muito feliz quando eu vejo os homens assistindo uma palestra sobre violência doméstica, e isso é o maior significado de que as coisas estão realmente mudando. Porque até algum tempo atrás, mesmo no Tribunal de Justiça, eu fiquei 4 anos à frente da Coordenadoria da Violência Doméstica, até o final de 2015. Com a mudança de presidência, mudou-se, evidentemente, todas as coordenadorias. Agora, com a eleição do desembargador Rodrigo Colasso, hoje excelentíssimo governador do estado, né, está governador, ele chamou-me novamente e pediu que eu ficasse na Coordenadoria da Violência pelo trabalho feito anteriormente. E como eu gosto muito do tema e me preocupo muito com a situação, porque a situação da violência ela não atinge apenas a mulher, ela atinge os filhos, ela atinge os pais dela, os pais do marido, os irmãos, e é uma questão que mexe muito com a família. E isso aí é uma preocupação, né, de todo cidadão, e principalmente de todos aqueles que são elementos transformadores de uma sociedade que está constantemente em transformação. Então, esses elementos transformadores da sociedade, que somos todos nós que estamos aqui, nós temos por obrigação ajudar a transformar essa sociedade que já está se transformando. E a maior prova disso é a presença dos homens nesse momento. E eu dizia ainda numa palestra que eu fiz há 2, 3 dias atrás, que na última, em 2015, porque o Superior Tribunal de Justiça e o CNJ, eles estabeleceram que seja feito 3 vezes por ano um programa denominado Justiça pela Paz em Casa. A ministra Carmen Lúcia me disse, e disse para outros também que estavam presentes, que ela não gostava de usar o termo diga não à violência, basta a violência. Segundo ela, isso chamava mais violência.
Então, ela denominou o projeto de Justiça pela Paz em Casa. E em 2015, quando nós fizemos todos os projetos do tribunal, que mais tarde os senhores vão ver num vídeo, nós fizemos campanhas nos estádios de futebol aqui. E, para minha surpresa, as meninas que trabalhavam comigo naquela época, que hoje retornaram, estão trabalhando novamente, elas faziam um desfile no campo de futebol com, não seriam bandeiras, seriam banners, né, onde estava escrito, né, Justiça pela Paz em Casa, e elas eram super aplaudidas. E eu senti que os homens que estavam lá assistindo o jogo de futebol estavam apoiando. Uma vez um ou outro dizia assim, vai para a cozinha, aquelas coisas, né, que a gente está acostumado a ouvir, né? Mas a maioria aplaudia muito. E mesmo os jogadores, tanto os jogadores do Figueirense como do Avaí, se propuseram, queriam inclusive usar a nossa camiseta da Justiça pela Paz em Casa, porque eles queriam ajudar na campanha. Eles achavam que a causa era nobre e queriam ajudar a prestar colaboração. Inclusive, teve um jogo também, Avaí e Corinthians, se não me engano foi isso, né, Michele? Avaí e Corinthians, ou Figueirense e Corinthians, não sei. E até os jogadores, né, do Timão, do Corinthians, eu digo Timão porque eu sou corintiana, se interessaram também pela campanha e pela formação, né, pelo que se vê deles, aquela coisa, eles têm um lado meio machista, né, meio truculento, mas mesmo assim também se encantaram com o programa. Então, isso foi um incentivo para nós, mulheres que trabalhamos para que isso tenha um fim. Eu não sei se isso vai ter fim um dia. E se tiver, isso aí vai levar décadas, é claro, né? Mas nós vamos tentar minimizar, nós estamos tentando, mas não só o Tribunal de Justiça, mas todo o Brasil está enganjado nessas campanhas para o fim da violência doméstica. Porque a violência doméstica, ela não traz só os traumas familiares para a casa, como eu já disse, traz também para os parentes, para os filhos, mas traz um ônus enorme para o Estado. Porque as mulheres que apanham, as mulheres que são feridas, as mulheres que levam tiro, elas oneram muito o Estado, os tratamentos são caros, né? Mas isso também seria o de menos. Isso eu estou colocando apenas como um dos problemas. O que nós queremos, nesse momento, nós não estamos preocupados, evidentemente, com os gastos do Estado em relação à mulher, porque é uma obrigação do Estado. Nós estamos preocupados que essa violência termine, ou que seja minimizada, é claro, né? Então, até a década de 70, as mulheres viviam em constante submissão. E isso nós sabemos que não é difícil, nós lembramos da vida de nossas mães, de nossas avós, que elas realmente viviam num status muito inferior ao homem dentro de casa, né? O que a mulher fazia, aliás, e eu faço um elogio a todas as donas de casa, porque eu acho um dos trabalhos mais maravilhosos é o da dona de casa. É daquela mulher que levanta cedo, faz o café para o marido, para os filhos, lava as roupas, passa, cozinha, arruma a casa. Quando ela termina o serviço dela, são 6 horas da tarde. Mas daí os filhos já estão voltando do colégio, o marido está chegando, vai ela para o fogão de novo. E assim vai. E quando termina aquela tarefa, tem a aula das crianças no outro dia, dos filhos, o uniforme, o tênis, que não foi lavado, o lanche, e elas trabalham 24 horas por dia e não são reconhecidas. Lamentavelmente, é um dos trabalhos mais sublimes e elas não são reconhecidas. Até então, o status da mulher brasileira era esse. Era dentro de casa, realizando esses trabalhos maravilhosos, mas que deixava a mulher muito infeliz. Muito infeliz porque ela sabia da capacidade dela. Ela sabia que ela queria ganhar o mundo. Quando eu digo ganhar o mundo, não é sair como uma devassa pelo mundo. Ela queria ganhar o mundo. Atende meu celular aqui,
ela queria ganhar o mundo no sentido de que ela desejava mostrar para o mundo a capacidade intelectual dela. Ela sabia que ela poderia ser uma professora, uma advogada, uma médica, uma empresária, uma política, mas ela estava distrita aos deveres da família, aos deveres do lar. E isso é uma coisa muito interessante, porque a própria mulher, e às vezes eu penso muito sobre essa questão, e nos momentos que eu tenho para pensar, que não são muitos, mas eu penso e vejo que talvez as mulheres sejam também culpadas por essa situação, porque as mulheres aceitaram a submissão, porque elas não se rebelaram contra essa submissão a tempo, e isso aí criou essa situação de status menos favorável. Mas, como elas queriam mostrar, as mulheres têm capacidade para as artes, para a política, para tudo. Em 1970, começou um movimento muito forte. Eu não falo daqueles movimentos de rasgar sutiã, sou contra. Mas um movimento muito forte feminista, no sentido de que as mulheres passassem a gozar na sociedade o status, quando elas conseguissem conquistar o espaço que era delas. E esse movimento começou a aumentar. E as mulheres começaram a se alertar. Puxa, eu posso fazer uma faculdade. Eu tenho capacidade para isso. Eu vou arriscar. Puxa, eu posso trabalhar, pode ser em qualquer trabalho. Eu posso. Quando elas começaram a tomar consciência desse eu posso, elas começaram a crescer. No final de 1970, as mulheres deram uma prova de que realmente elas tinham capacidade e podiam. Porque elas trabalharam, no final da década de 70, início da década de 80, pela redemocratização do país. Quando o país estava saindo de uma ditadura militar, as mulheres em grande número foram responsáveis pela redemocratização do país. Em 1985, surgiu o primeiro Conselho da Mulher no Brasil. Esse foi um dos primeiros instrumentos que dava à mulher, ou mostrava à mulher a posição dela, e principalmente que a mulher teria uma proteção, porque até então ela não tinha proteção nenhuma. Aliás, todos vocês sabem, né? O homem matava a mulher, e tinha um artigo no Código, que foi revogado, que ele usava um atenuante para que os homens fossem absolvidos. E eles matavam a mulher porque a mulher traía, ou eles imaginavam, a mente fértil dos homens também, nesse sentido, que a mulher tinha outra pessoa, tinha outro homem, e eles matavam. E o advogado no júri levantavam a legítima defesa da honra, porque o homem desconfiava que a mulher o traía, e ele matava a mulher e ele era absolvido. Isso, felizmente, já ficou para trás. Eu conheço um caso em Criciúma, isso na década de 70, que foi o contrário, que a mulher matou o homem, porque ela achava, ou sabia, ou desconfiava que ele também tinha outra. Então, era essa situação. A mulher não tinha o direito sequer de sair de casa, de vestir uma roupa mais curta ou usar um batom, porque daí o marido já ficava desconfiado. Se ela está usando aquela roupa ali, é porque tem alguma coisa. E no fim, talvez a mente doentia levava a atitudes extremas como essa. Então surgiu o primeiro Conselho Nacional da Mulher, que trazia proteção à mulher. Isso foi em 1985. Em 1988, nós tivemos a promulgação da Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, que equiparava homens e mulheres e dava igualdade aos homens e mulheres. Mais um instrumento para fortalecer o poder da mulher, mais um instrumento para proteger a mulher e defendê-la. Mas até então nada resolvia. As ameaças continuavam, as agressões, as lesões e as mortes. Foi assim que em 2002 nós tivemos o novo Código Civil.
O novo Código Civil, realmente, ele é de uma beleza ímpar, uma beleza normativa ímpar, porque ele realmente equiparou homens e mulheres, porque dizia um artigo assim: todo homem é capaz de direitos e obrigações na órbita civil. Isso no Código Velho. O Código Novo já trouxe: todas as pessoas são capazes de direito e obrigações. Então, as mulheres já foram incluídas, que até então, no Código Civil anterior, que era de 1916, ela estava totalmente excluída de tudo. O Código Civil mudou também a questão do pátrio-poder, porque o pátrio-poder era o poder do pai sobre os filhos. Quem detinha o poder dos filhos era o pai. O pai detinha o pátrio-poder. Com o Código Civil, essa denominação pátrio-poder passou a ser poder familiar exercido pelos dois. Os dois passaram a exercer o pátrio-poder em relação aos filhos. Quer dizer, os dois tinham responsabilidades, os dois tinham que ter os cuidados com os filhos e os dois tinham esse poder de decisão. Houve modificações também do Código Civil em relação ao patrimônio do casal, sempre dando à mulher um maior espaço, aliás, o espaço que já era dela, e que lhe foi assim, tomado durante os anos e as décadas que se passaram. O espaço das mulheres, as mulheres criavam o espaço, era tomado, as mulheres não podiam votar, elas conseguiam na justiça o direito de votar, caçavam esse direito de votar, ela não podia comprar sem autorização do marido, ela era uma sombra, Então, essas leis que vieram, esse arcabouço jurídico, foi tornando a mulher realmente capaz de direitos e obrigações. E o Código também trouxe a questão do nome, porque há anos atrás, na vigência do outro Código, a mulher era obrigada a usar o patronímico do marido, o nome do marido. E no novo Código, ela não é obrigada, e os homens podem usar o nome da mulher. Aí que está o problema, né? Eu acho até engraçado, eu fiz uma palestra em Criciúma e falei sobre o assunto. Esse assunto, essa questão do nome, sempre me impressionou. E quando eu casei, na época, muito nova, como era comum, né? Eu sou lagiana, morava em Lages também, na Serra. E eu tentei no cartório, eu queria ficar com o nome do meu pai. Não, mas não pode, tem que tirar esse nome e botar o outro, tá. Então eu era Salete Guimarães Silva e fiquei Salete Silva Somariva. Na época eu havia terminado o 2º grau, mas era bastante conhecida, porque eu pertencia a vários núcleos de academia do colégio, de outras coisas. Eu era Salete Guimarães Silva, passei a ser Salete Silva Somariva. Então, durante um tempo, eu achava que eu tinha perdido a minha identidade, porque o nome, assim, me estranhava, mas aquele nome não é meu. Aquele nome é de uma pessoa que eu encontrei, que eu casei, tá? Aquilo mas depois eu acostumei. O tempo passou e o tempo é o melhor remédio para tudo. Hoje os homens podem usar o nome da mulher, mas em Criciúma eu perguntei: se eu souber de algum homem que usou o nome da mulher, eu vou querer saber, porque eles vão preferir ser Silva, Souza, Martins, Pereira, mas usar o nome da mulher, eles vão dizer: eu não vou usar o nome da minha mulher. E os senhores conhecem alguém? Ninguém, né? Aqui temos um exemplo. E esse é muito bom. O senhor aqui está falando que a filha dele casou mês passado e o marido passou a usar o nome da família, o nome da esposa. Trocaram, os dois. A pergunta vai: pessoal, quem trocaria o nome? Quem trocaria o nome? É isso aí. Mas olha, eu já fico muito feliz porque eu vi um. Eu espero que a outra vez que eu venha fazer uma palestra para vocês, o universo todo vai me dizer que gostaria de trocar o nome, né? Isso é sinal de evolução, que nós estamos evoluindo. Bem, mas como eu dizia, depois do Código Civil, com essas digressões que nós fizemos, um pouco para brincar, né, e um pouco para dizer a verdade também, não houve alterações na situação da mulher.
Daí surgiu o caso de uma mulher que eu reputo uma heroína, que é a Maria da Penha. A Maria da Penha era uma farmacêutica química que morava no Ceará, Fortaleza. Ela era casada com um estrangeiro, eu não lembro se ele era colombiano ou boliviano, parece-me que ele era médico, mas ele tinha um curso superior. Tinham 3 filhas e ele era extremamente ciumento e deveria ter problemas. Tinha uma vida assim meio conflituosa e uma noite, eles foram ao aniversário, chegaram, ela deitou e ela acordou com um barulho na casa, isso já pela madrugada, e um estouro. Daí ela sentiu que ela não podia se mexer. E daí aquela correria, os empregados da casa diziam que era um assalto, porque havia muitas coisas jogadas no chão, uma janela quebrada, mas daí no final descobriram que era o marido que quis matá-la e deu um tiro nele. Eu penso que a maldade dele não era para matá-la, senão ele teria tirado na cabeça. Ele queria deixá-la paraplégica mesmo. Queria deixá-la marcada para o resto da vida e conseguiu. Ele tinha dado um tiro na coluna, ela ficou 4 meses no hospital, sofreu várias cirurgias, é paraplégica, tinha 3 filhas pequenas. Ele, não satisfeito, depois que ela saiu do hospital, estava em casa, ela foi tomar banho, ele chegou na casa para visitá-la, porque até então não haviam conseguido comprovar que tinha sido ele, até então tinha sido um assalto. Posteriormente se conseguiu provas, porque um vizinho viu ele no telhado, entrando pelo telhado. E ele tentou eletrocutá-la no chuveiro elétrico pela 2ª vez. Então essa mulher, ela lutou 19 anos para ver o marido punido. E as leis brasileiras eram tão fracas, tão frágeis, tão protetoras do homem, que se tratava a violência doméstica e um tiro na coluna da mulher como se fosse o furto de um passarinho. Eu lembro que até pouco tempo atrás se falava em violência doméstica. Isso aí não é nada. Tanto que os crimes que não eram homicídio eram tratados pelo juizado especial. O homem pagava lá 5 cestas básicas e estava livre. E ela lutou 19 anos. Ela não conseguiu no Brasil. Uma ONG do Rio de Janeiro, e eu conto essa história da Maria da Penha porque ela contou para mim umas 2 vezes já em encontros que nós tivemos em outros estados, e ela não faz questão que esconda, e eu acho até que isso deve ser contado para servir de exemplo. E através dessa ONG do Rio de Janeiro, que entrou em contato com um organismo internacional que cuidava dos direitos humanos, e esse organismo condenou o Brasil a fazer uma lei para proteger as suas mulheres. Daí o Brasil, e condenou o Brasil numa multa, mas eu acho que ele não pagou essa multa, acho que não. Foi daí que surgiu a Lei Maria da Penha, em agosto de 2016. E ainda, como presente, como prêmio para Maria da Penha, determinaram que essa lei tivesse o nome dela, Maria da Penha. Só que eu penso assim, que é tão pouco ter o nome dessa lei. A Maria da Penha tinha que ter uma estátua em cada cidade do Brasil, para dizer que ela foi uma heroína, porque se não fosse dela, ela não teria surgido essa lei para proteger as nossas mulheres, e o marido estaria solto. Aliás, ele está, porque ele acabou sendo condenado só a 9 anos por tentativa de homicídio. Eu penso que ele foi condenado apenas por um crime, pelo da eletricidade, eu acho que não, talvez não tenha havido provas. Mas ele ficou 9 anos e saiu em pouco tempo, porque naquele tempo homicídio qualificado ou tentativa ainda não era crime hediondo. Eu acredito que ele cumpriu uns 3 anos e está solto, está livre. E ela está presa a uma cadeira de rodas por resto da vida. Fadada até o resto de seus dias, uma mulher jovem e bonita, hoje já, claro, não tão jovem, porque já muitos anos se passaram, fadada a terminar a sua vida numa cadeira de rodas, em função do despreparo, do desequilíbrio, eu diria até da maldade, da crueldade, daquele que dizia seu marido. Não era o marido, né? Para mim isso não era marido, era um homem que vivia com ela, era o pai dos filhos, mas eu acho que o marido mesmo, alguém que ame, jamais faria uma coisa dessa. A Lei Maria da Penha, então, ela trouxe muitas medidas assim
preventivas, ela criou os juizados de violência doméstica. Esses juizados, eles atendem a mulher vai na delegacia, registra um BO, esse BO vai para o juiz da violência, o juiz, conforme o caso, ele decreta medidas protetivas para que o homem não chegue perto da casa 500, 200, 300 metros, enfim, trouxe medidas dessa natureza. Mas, de 2006 até 2015, com a Lei Maria da Penha, apenas 10% dos casos diminuíram. Então, havia necessidade de fazer algo mais. Foi assim que, em março de 2015, foi promulgada a Lei do Feminicídio. E eu aqui gosto de falar de uma particularidade, porque isso vai fazer parte da minha vida sempre. Na época, eu fui chamada pela ministra Carmen Lúcia, que convidou mais 5 desembargadoras comigo, 6 do Estado todo, e algumas ministras do STJ, para nós assistirmos no Planalto a assinatura do sancionamento da Lei do Feminicídio. Foi um momento ímpar, né? Vocês imaginem, em Brasília, no Planalto, o sancionamento de uma lei que ia proteger as mulheres, havia muitos movimentos de mulheres, então foi um momento muito importante. Eu estava ali, assisti, e isso ficou gravado para sempre. Mas, às vezes, eu me questiono, o feminicídio, ele agravou o homicídio, né? O homicídio, ele parte de uma pena de 6 a 12 anos, e quando é qualificado, de 12 a 30. O feminicídio já sai de 12 a 30 anos, é crime hediondo, porque já era. Então, quem for condenado por homicídio, por feminicídio, ele já vai partir de uma pena de 12 anos, vai ter a pena agravada pelo meio que ele cometeu, dependendo se for com faca ou com uma barra de ferro, outros é meio cruel, e também ele vai ter um aumento de pena se ele praticar esse crime perto de menores, perto dos pais, de filhos também, ou se a mulher estiver grávida. Então, ele já vai partir de uma pena de 18, 19 anos. Só que me pergunto, vai resolver? Não vai resolver, porque quando ele vai ser condenado por feminicídio, mas a mulher já morreu. Os filhos já estão sozinhos. Então, eu penso, será que isso aí vai trazer algum benefício, vai impedir que essas coisas aconteçam? Não, não vai. E o aumento dos feminicídios, ao contrário do que se pensava, tem aumentado muito. Então, eu cheguei a uma conclusão de que não adianta dizer para as mulheres se empoderarem. Eu não gosto desse termo, porque acho que as mulheres já nascem poderosas, elas têm poder, só que elas não sabem utilizar. E essa questão do feminicídio vai apenas alertar alguns homens de que, se cometerem aquele crime, a pena vai ser bem maior. Mas eu não sei se isso realmente vai ter uma eficácia, aquela efetividade que nós esperávamos. E o que impressiona é que cada vez mais o número de violência doméstica aumenta. Só para nós termos uma ideia, o Brasil é o 5º país no ranking mundial. É o 5º país que mais mata suas mulheres. Há 3, 4 anos atrás, ele era o 7º, daí honrosamente ele foi para o 5º. Eu brinco honrosamente, né, porque podia ter ido para o 9º, para o 10º, mas não. Então, o Brasil é o 5º país que mais mata suas mulheres. E aqui em Santa Catarina, para os senhores terem uma ideia, segundo os dados fornecidos pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, no mês de janeiro a abril de 2018, foram registradas 27.617 ocorrências de violência doméstica. Deste total, 1.382 foram de estupro consumado dentro do lar, que daí é violência doméstica. 264 de estupro tentado. 100 de homicídio doloso tentado. 11.394 lesões corporais dolosas. 8.483 ameaças. E 184 calúnias e os outros crimes de menor gravidade. 100 crimes dolosos tentados, de janeiro a abril. Então, nós temos aí uma ideia de como está a situação no nosso Estado. E nós vemos que, apesar de todas as políticas públicas,
empregadas, a violência não diminuiu, cresceu. E hoje o que mais preocupa é que o homem, ele não mata só mais a mulher, ele mata a sogra. Quer dizer, matar a sogra é muito... Eu acho que ele aproveita a oportunidade, né? Mas ele mata a mulher, ele mata a sogra, ele mata o filho, e depois ele se mata. Então é um caso que nós temos que voltar o nosso viés para a situação também. Porque quando mata só a mulher, nós podemos dizer, né, vereadora, é ciúme, é aquilo, mas quando ele acaba matando a família toda, tem alguma coisa que está errada. Esse cidadão é uma pessoa que precisa também, é um cidadão doente, é uma situação que precisa ser avaliada de uma forma melhor pela sociedade. E por todas as entidades que lutam hoje para que essa questão da violência seja reduzida. E a violência doméstica não se reúne apenas isso que eu falei. A violência doméstica é a violência, lesões, homicídios, é a lesão física, né? Nós temos a lesão psicológica. A lesão psicológica, eu acho que é uma das piores, eu vou explicar para os senhores. Tem a lesão patrimonial e outras lesões que podem influenciar, né, no psíquico da mulher. Eu penso que a lesão psicológica é uma das piores que a mulher sofre. E o pior é que a mulher sofre a violência psicológica desde muito cedo. Desde que ela casa, o marido começa: amor, eu não gosto que você saia. À noite ele chega com um buquê de flores dela, fica toda enternecida, diz: ai, tadinho, não vou sair mais. Dá-lhe um pouco, ele diz: amor, eu não gosto que você use essa roupa, ou não gosto que você use batom. E ela não vai mais usar. E o tempo vai passando, daí ele chega e diz assim: olha, amor, a tua mãe é uma chata, é uma fofoqueira, e eu não gostaria mais que tu fosse na casa da tua mãe. Daí ela pensa: é mesmo, né? A minha mãe me disse que era para mim deixar dele, acho que é uma fofoqueira mesmo, não vou mais. Mas naquela época os filhos ainda são pequenos, ela está envolvida com os filhos, colégio, uniforme, aquela coisa toda, ela tem outras coisas para pensar. Mas o tempo passou. E de repente, quando ela se vê, os filhos cresceram, estudaram, casaram, ela está só. Daí o marido já não diz mais amor, ele chega em casa e diz assim: você viu como aquela vizinha está saradona? E você com essa barriga desse tamanho? E não é verdade? Verdade. Ou eles dizem: nossa, a vizinha do lado esquerdo pintou os cabelos de loiro, e o teu está aí com essa mecha branca. E ela continua a sofrer a violência psicológica. Domingo, ele dá uma chance. Domingo, depois do almoço, ele diz assim: vamos dar uma voltinha de carro. Daí a mulher entra no carro, eles dão uma volta na cidade, ela não pode abrir a boca, porque se ela abrir, ele vai xingar, né? E volta para casa e a vida dela continua. Daí ela vai observar que ela está entrando numa depressão irreversível. Daí ela fala para o marido: olha, eu não estou bem, eu estou cansada. Ele diz: você volta de serviço, pega uma trouxa, vai para o tanque que passa. E isso eu já vi assistir. Você falta de serviço. E ela pensa que é mesmo. Então cada vez ela se enterra mais. Daí ela observa também que ela está só, porque ela se afastou dos pais, ela se afastou dos filhos, e ela ficou girando toda a vida em torno daquela figura masculina que a massacrou, e ela não percebeu. E agora não tem mais como voltar. E em grande número de casos, ela vai buscar uma saída. E qual é a saída? Apenas o suicídio. E isso ocorre muito. Quer dizer que existe a violência doméstica quando o marido, o companheiro, o namorado mata. E existe quando ele mata de outra forma, que ele mata aos poucos, durante os anos, durante as décadas, até que a mulher se sente totalmente encurralada, não tem mais forças para lutar, não tem mais a beleza da vizinha da esquerda, nem os cabelos da vizinha da esquerda, da direita, e ela vai acabar então se sentindo a última das mulheres. Eu fiz uma reflexão muito grande, agora, nessas últimas semanas,
a respeito desse aumento da violência. E cheguei a uma conclusão. Estão sendo feitas políticas públicas por todos os segmentos, por todos os segmentos de mulheres, as mulheres na política. A vereadora está aqui para dizer que a preocupação das mulheres na política também é dar esse acesso às mulheres, né, às mulheres que sofrem violência, todos os outros segmentos, a Secretaria das Mulheres, me ajude com outras entidades aqui, Michele, que fazem Ministério Público, o AB, inclusive ontem nós ficamos 2 dias em Balneário Camboriú, e o Tribunal de Justiça está fechando um convênio com um projeto de Balneário Camboriú, Elas por Elas. É um projeto interessantíssimo, onde as advogadas se interessaram nesse projeto e elas estão dando assistência às mulheres e à família após a ocorrência, porque ocorreu a ocorrência, deu a ocorrência, a mulher registrou a ocorrência, o juiz deu para o marido não chegar em casa, e daí? E o que acontece com essa mulher? Ela não vai poder botar o pé para fora de casa porque ela vai ser morta, quando eles não entram dentro de casa e matam, né? Então, esse projeto é nesse sentido, de dar uma assistência familiar. Então, todos esses segmentos da sociedade estão preocupados nesse sentido. Mas, assim mesmo, eu fico pensando, mas será que isso, que vai haver resultado? Tem que haver, né? Pelo menos alguma coisa. Mas tem 2 coisas que me chamam a atenção. Eu acho que as mulheres são responsáveis por isso também. Porque elas têm que passar a reconhecer, não apenas ouvir aquilo. Mulheres, você tem que se empoderar, vocês têm que procurar a delegacia. Não. Como eu já disse, as mulheres já nascem empoderadas. As mulheres têm que acreditar nelas. Quantas vereadoras as senhoras são lá? 2. Quantos homens? 8. Mais 9. Vocês não acham muito pouco? 9 homens e 2 mulheres? Mais da metade da população do Brasil são mulheres. E esses dias eu disse numa palestra que eu fiz na UAB, 53% das mulheres são advogadas. Advogadas são mulheres. 47 homens. E tem uma presidente de OAB no Ceará. E onde estão as outras? Mas não pensem as mulheres, isso eu estou falando diretamente às mulheres, porque elas têm que confiar nelas, no poder delas, e começar a mudar essa situação. Porque não pensem as senhoras que o colega de trabalho vai lá e vai dizer: vem, querida, eu vou te apoiar para você ser vereadora. Vem, querida, que eu vou te apoiar para você ser presidente da UAB. Não, não vem. Somos nós, mulheres, que temos que acreditar em nós mesmas e iniciar esse trabalho. Vamos acreditar, vamos sair da obscuridade, vamos lutar não só por nós, mas por nossas mulheres, porque as mulheres são as que mais discriminam mulheres. Eu já cansei de ouvir: eu não voto em mulher, vou votar em um homem. Eu não vou procurar aquela médica, eu vou procurar um médico. E, aliás, além disso, nós discriminamos em casa, né? Nós somos a última sentada, e se sobrar um banquinho, nós sentamos para almoçar ou jantar. Se o filho tem uma dor de dente, nós nos preocupamos. Se o marido está mal, nós nos preocupamos. Mas nós só vamos no médico, nós estivermos caindo dos pedaços. Então, eu acho que vai partir das mulheres também. Diante de todo esse arcabouço jurídico, diante de tantas lutas de mulheres, de classes de mulheres, e a situação continua a mesma, eu acho que está na hora de nós sairmos e mostrar os nossos valores para a sociedade. Nos inscrevemos para cargos públicos, nos inscrevemos para concorrer na política e acreditar que somos não poderosas, mas vencedoras. Aqui fica o meu recado. E outra coisa também é que nós temos observado, que acho que eu sou contra a violência doméstica. Mas nós estamos percebendo que os homens estão ficando numa situação, às vezes, um pouco difícil. Porque não existe a lei que protege o homem.
E nós sabemos também que tem casos, embora os senhores não admitam, porque esses dias eu fui falar isso, o moço disse assim, mulher não bate um homem, eu disse, bate porque eu já vi. Bate, não bate? Bate, bate. Também. Mas eu vou... já estão me dizendo que está no fim o tempo, mas eu só vou terminar a minha palestra dizendo o seguinte, que o que eu observo nos processos que eu julgo, Salete, eu tento mais priorizar a família, acima de tudo. Continuo a acreditar que a família é a célula máter da sociedade. E eu pego um processo de violência doméstica. A mulher apanhou para burro, mas passou já o tempo, ela esqueceu, ele cumpriu a pena, daí no dia da audiência, ou não cumpriu ainda, ela disse que ela não quer mais continuar. Porque eles estão juntos, eles estão vivendo, mas a senhora tinha que ter dito isso lá no início, no artigo 16. Pois é, mas eu queria continuar vivendo, eu queria reestruturar a família. E eu voto no sentido de não penalizar o homem, no sentido de que eles busquem a reestruturação da família. Porque, na verdade, muitas vezes o que a mulher quer é isso. E ela diz, eu queria dar um susto nele, mas não queria que ele fosse preso. Daí há aquela questão. Então, aqui fica o meu recado. Quando as mulheres sentirem que realmente não há como recuperar aquele homem, que eu penso que todos são recuperáveis, alguns do álcool, outros da droga, outros de influências da infância, ou outras questões genéticas, quando não der mesmo para recuperar, procure a justiça e deixe que a justiça faça seu papel. Mas quando existe esperança, quando ele voltou para casa, quis demonstrar que ele é bom, que ele sabe ser pai, que ele sabe ser esposo, que ele está reintegrado, que se deu uma nova chance. Porque não adianta se penalizar e botar lá na penitenciária, que seja 1 mês por ameaça, ou 3 por lesão, ele vai sair de lá pior, ele vai sair indignado. Então, que se dê uma chance a esse homem também. E nós estamos também fazendo um programa para dar atendimento ao agressor, porque eu penso que enquanto não se cortar a raiz do problema, nós não vamos chegar ao final do problema. Eu tinha muita coisa para falar, mas já me avisaram que está no final, eu sinto muito. Eu só gostaria de finalizar com um pensamento muito abrangente. Desculpe. Isso significa que nós temos que tentar, pensar, reavaliar a nossa situação. E eu sempre gostava, eu era fã incondicional do presidente dos Estados Unidos, do John Kennedy. Na época adolescente, admirava os pronunciamentos, o posicionamento dele. Na época, nós ainda tínhamos a chance de, com 14, 15, 16 anos, sermos políticos, futuros políticos. Hoje, dificilmente, alguém está preocupado com os destinos da nação, mas naquela época nós tínhamos. Por isso que dizem, seguidamente vem o WhatsApp, que nós somos uma edição ilimitada, e essa edição dos anos 60 e 70, realmente, eu acho que elas são limitadas. Mas nós já lutávamos por muitos direitos, com 14, 15, 16 anos. Eu admirava muito os posicionamentos e pronunciamentos do John Kennedy. E ele dizia assim, é um pensamento de autor desconhecido, ele nunca disse quem era, eu também nunca consegui achar. E ele dizia, há pessoas que veem as coisas que acontecem e perguntam por quê? Como nós. Estamos vendo as coisas que acontecem e perguntam, mas por que tanta violência? E eu, dizia ele, sonho com as coisas que jamais aconteceram e pergunto, por que não? Vamos à luta. Muito obrigada. Obrigada. Pela salva de palmas aí, pode ter certeza, doutora Salete, que eles gostaram muito, hein? Muito obrigada. Queremos agradecer, então, Vamos um carinho. ficar, que nós vamos passar um vídeo.
a doutora Salete tem um vídeo ainda para passar, então quem pode esperar mais 5 minutinhos, tenha certeza que você vai levar essa mensagem para sua casa. E quem não ligou ainda dos homens para sua esposa ou para sua namorada, ligue hoje e diga, eu te amo. Vocês vão ver quando chegar em casa. Obrigada. Olha, alguns minutos só, nós vamos passar um vídeo que é muito interessante, é muito emocionante, e é sobre o trabalho que o Tribunal de Justiça fez na última Semana da Justiça pela Paz em Casa. Os que podem permanecer, tudo bem. Vamos direto ao vídeo? Vamos. Tinha outros slides, mas vamos direto ao vídeo em função do tempo. A capacidade de praticarmos o amor, a decência, a bondade. E para agradecer, é que juntos hoje estamos, por um mundo mais fraterno, por um mundo mais humano. Se por amor eu vim ao mundo, um mundo de amor eu quero. Se prometer sorrir pra mim, pelo seu sorriso espero. Vou abrir meu coração para receber o seu, tudo em nome do amor, tudo em nome de Deus. Se pelas ruas sondeantes a injustiça te dá medo, tente fazer sua parte, coração não dorme cedo. Somos todos só metade, e completos só seremos se pudermos dividir um pouco do que ainda temos. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz. Eu não vou cruzar os braços, fingir que não é comigo. Eu sou parte disso tudo, ser honesto não consigo. Uma palavra de otimismo, de fé e de esperança, pode ser o que é preciso pra começar a mudança. E já chegou o dia do bem, eu acredito e você deve acreditar também. E já chegou o dia da paz. Se você acha que já fez um pouco, faça um pouco mais. Desistir sem ter lutado, porque a força do inimigo é a fraqueza do meu lado. E quem vai com Deus na frente não vai errar o caminho. Acredite que com Deus você não estará sozinho. Saiba que o monstro é do tamanho do seu medo, que através da sua fé você o destrói com dedo. Todo homem é capaz, se quiser pode mudar, porque você tem a força, basta só acreditar. Meu nome é Maria, mas poderia ser Teresa, poderia ser Yara, poderia ser qualquer outro nome. O importante
é que todos saibam, que todas as mulheres saibam que eu vivi violência doméstica e continuo vivendo até hoje do meu ex-marido. Eu sou uma mulher que sofri violência doméstica durante 8 anos e ainda sofro e gostaria que essa situação mudasse. Essas duas mulheres, que não podem ser identificadas, são vítimas da violência doméstica praticada contra mulheres em Santa Catarina. A primeira violência ocorreu há muitos anos. Primeiro foram violências verbais, xingamentos, sempre sob o uso do álcool, mais acusação de traição. E essa perseguição implacável aconteceu desde agosto do ano passado. Ele me agredia, me batia, eu caía no chão, depois ele me juntava, eu não entendia, eu queria entender. De acordo com dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, esta triste realidade só aumenta no estado. O último estudo realizado verificou que em 2006 a taxa de homicídio dentro de casa era de 1 para cada 100 mil mulheres. Em 2012, o número passou para 4,5. Às vezes eu olhava assim, ele estava fazendo careta assim, pelas minhas costas. E ocasiões assim, ele brincava comigo, ele botava o travesseiro assim no meu rosto, me sufocava, ou então me enforcava. Sim, brincando assim, né? Não sei se brincando para ver. Isso quando ele estava ação, não sei se para ver até que ponto eu conseguia resistir. Uma vez ele bateu e aqui no rosto. Ficou marca? Ficou. E eu não denunciei. Não denunciei porque na ocasião eu pensei nos filhos, pensei no meu trabalho, pensei na minha profissão e tive vergonha de denunciar. Até maio deste ano, mais de 15 mil ocorrências de violência doméstica contra mulheres foram registradas em Santa Catarina, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Florianópolis figura entre os municípios com mais vítimas e esses números só aumentam. Os mais comuns que nós temos, a questão da ameaça, a injúria, a questão da lesão corporal e também o homicídio de mulheres que ocorrem, vítimas de violência, e o estupro também nós temos visto esse tipo de crime. Com a finalidade de fazer as estatísticas dessa violência diminuírem, a desembargadora Salete Somariva, representando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, está à frente da segunda etapa da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa, prevista para acontecer no início de agosto. O objetivo do judiciário é fazer com que a mulher tome conhecimento dos seus direitos. Saiba que ela tem direitos e não só obrigações em casa. Que ela tem os seus direitos previstos em lei e que ela deverá buscá-los. É o momento que a mulher tem para sentar, discutir, fazer um retrato do que está acontecendo dentro do seu município, né? Outro foco do evento é reunir esforços para colocar em prática o projeto Casa da Mulher Brasileira, que já atua com êxito em outras 2 capitais do país. O que nós queremos é que o agressor se afaste da família, mas tem situações que a gente precisa que a mulher seja retirada do lar, bem como seus filhos. Então, essa casa ela tem que dar esse acolhimento, cuidar de todos os encaminhamentos para trabalho, para a rede de saúde, para a rede de educação, para a rede de assistência. Então, é um serviço muito importante. E é assim, unindo forças com outras instituições e órgãos competentes, que a magistrada, coordenadora estadual de execução penal e violência doméstica e familiar contra a mulher, pretende combater esses crimes. Ela está do nosso lado, a violência, ela acontece assim, em grande escala, e ela só não é maior porque as mulheres não gostam, por várias razões, de divulgá-las. Ela só resolve mesmo tomar uma iniciativa quando o fato está chegando assim ao seu final, quando elas têm consciência de que se não tomarem a posição elas serão mortas, assassinadas. Eu sempre acreditei que ele fosse mudar, mas só que ele nunca mudou. Eu espero que ele me deixe em paz e ser feliz. Eu queria que isso acabasse, que não existisse essa perseguição, essa força maior
um homem perseguindo uma mulher, sua esposa, seus filhos, acaba com toda a felicidade do lar. Paz para todo mundo nos lares. Muito obrigada.